A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É sempre um grande prazer estar convosco e hoje quero te convidar para estudarmos a lição número 2 com o seguinte tema: o Deus Pai. A Bíblia não toma tempo para provar a existência de Deus. Ela simplesmente declara no princípio Deus. A expressão no princípio em Gênesis 1:1 não se refere a Deus, mas apenas às coisas criadas, visto que o Criador é incriado, não tendo princípio de dias nem fim de vida, sendo a fonte eterna de todas as coisas. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 90, verso 2. A Bíblia não só revela Deus como Criador de todas as coisas, mas também como sustentador e dirigente dos indivíduos e das nações. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Esta revelação, segundo a Bíblia, é a coluna central da doutrina cristã e a base fundamental de nossa fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso de número 6. Ao designar Deus como Pai, a Escritura expressa algumas coisas importantes. Primeiro, o modelo bondoso e familiar de como as três pessoas da Trindade se relacionam entre si. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos, João 3,35. Segundo, a amizade e o companheirismo do Pai Celestial. A Bíblia diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Salmo 103, versos 13 e 14. Terceiro, aqui vemos a certeza de que o Pai Celestial cumprirá todas as suas promessas. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Apocalipse 21, de 4 a 7. E quarto, a segurança do aconchego do lar celestial. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14, de 1 a 2. Ponto de número 1. A identidade de Deus, o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. O Logos encarnado revelou o Pai, a fim de que o ser humano pudesse conhecê-lo e pudesse relacionar-se com ele. Os homens jamais poderiam conhecer o Pai pelos seus próprios esforços. A Bíblia diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. A revelação deve ser entendida como um instrumento da imediata comunicação entre Deus e os homens. Por meio da revelação, Deus auxilia os homens a compreenderem a sua própria natureza e os seus propósitos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu, entende o Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Romanos 11, versos 33 e 34. O Novo Testamento apresenta o Deus verdadeiro, chamando-o de Deus Pai em várias ocasiões. João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Gálatas capítulo 1, verso 3.
Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos Efésios 6:23, paz seja com os irmãos e amor, com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Além dos textos mencionados, o Senhor Jesus Cristo se refere a Deus como Pai e nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6:9, reforçando assim a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. O Pai é a fonte da divindade. Aprendemos que existe apenas uma divindade. O Deus triuno, o único e verdadeiro Deus, este é a única divindade, conforme declara o Senhor. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, e o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44:6. E ainda, eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45:5-6. De acordo com essas passagens, só o Senhor é Deus, e todos os demais deuses são falsas divindades. Assim, Deus não é apenas a fonte da divindade, ele é a própria divindade. A divindade emana dele e é para ele unicamente. O Deus triuno não compartilha a sua divindade com ninguém. Quanto ao texto de João 5:26, onde lemos: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, a explicação deste texto é a seguinte: para o pleno cumprimento do plano da redenção, Jesus teve que colocar de lado o exercício de muitos atributos divinos. Porém, o Pai concedeu ao Filho que continuasse exercendo o atributo divino da vida, mesmo durante a sua encarnação. São vários textos que mostram isto, como estaremos colocando na tela para você. Terceiro, o Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade divina é uma das principais chaves hermenêuticas para se compreender a teologia trinitária bíblica. As três pessoas da Trindade operam inseparavelmente. Essa ação conjunta não sugere qualquer subordinação ou inferioridade, mas sim uma cooperação funcional no plano da revelação e da salvação. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1,18. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Jesus conhece o Pai de uma forma direta e imediata. E todos os demais homens dele dependem para um conhecimento pleno de Deus. Somente o Filho está autorizado pelo Pai para fazer tal revelação. A manifestação do Filho foi o ápice deste conhecimento espiritual. Como o Verbo encarnado, Cristo era a manifestação da verdadeira essência de Deus. Ele era tudo quanto Deus pensava e queria dizer aos homens. A criação é um exemplo clássico dessa perfeita cooperação trinitária. A Bíblia diz que o Pai ordenou a obra da criação. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, verso 8 e 9. Segundo, o Filho executou a ordem do Pai. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. E o Espírito Santo moveu-se dando vida à criação. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, verso 2. O envio do Espírito Santo por parte do Pai e do Filho também expressa a comunhão da Trindade na história da salvação. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14,6. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aos Efésios 2,18.
Conforme disse Atanásio, nessa trindade, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor. As três pessoas são coeternas e coiguais. Portanto, afirmar que o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo é reconhecer a perfeita unidade que há entre ambos. Ponto de número 2, o Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Mateus 11, 25 e 26. Jesus dirige-se ao Pai usando uma expressão de elevada dignidade e grandeza. Senhor do céu e da terra. Fato que demonstra sua submissão ao Pai. Jesus foi o perfeito exemplo para os filhos que querem honrar o Pai Celestial. Paulo afirma que os sábios deste mundo não puderam conhecer a Deus pela sua sabedoria, e então Deus decidiu salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus queriam ver sinais, os gregos ostentavam sabedoria humana, mas o apóstolo pregava Cristo e este crucificado, que era o poder e a sabedoria de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 21 a 24. Segundo o apóstolo Paulo, não são muitos os sábios e nobres que conseguem enxergar a salvação do Senhor, conforme ele escreveu. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, 26 a 31. O Pai se fez conhecer pelo Filho. Jesus declarou que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por ele. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Essa mediação só é possível devido à sua igualdade com o Pai. Em diferentes passagens do Novo Testamento, e principalmente no Evangelho de João, Jesus se declara igual ao Pai quanto à sua essência, natureza e eternidade. Observe as seguintes passagens bíblicas. Na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. João 5,19. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. João 5,21. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. João 8,19. E por fim Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10,30. Não existe outra ponte entre o humano e o divino. O conhecimento do verdadeiro Deus, bem como toda comunhão com ele, só acontece por meio do Filho. A exclusividade da mediação de Cristo demonstra ao mesmo tempo a sua completa divindade e a sua perfeita natureza humana, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Quem vê o Filho, vê o Pai. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, 8 e 9.
A afirmação que Jesus fez a Felipe expressa uma profunda verdade teológica sobre a revelação do Pai e reafirma a unidade entre o Pai e o Filho, sem, contudo, confundir as pessoas. Observe que em nenhum momento Jesus disse que era o Pai. Trata-se de um claro testemunho da Trindade. O Deus Pai tem se revelado aos homens no decorrer dos tempos, por meio de sua criação, de sua palavra, de visões manifestas e por meio de seus profetas. Porém, a maior e a mais completa de todas as revelações foi feita por meio do Filho. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, aos Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Os profetas eram homens ungidos que vieram da parte de Deus para nos dar uma significativa revelação do Pai. Jesus, porém, é o Filho unigênito que habita no seio do Pai. Em sua encarnação, incorporou a graça e a verdade reveladora na medida completa. Por meio dele, o Pai nos entregou no final dos tempos a maior de todas as revelações, a fim de que não houvesse nenhuma possibilidade de nos desviarmos dele. A revelação de Cristo é superior à do Antigo Testamento, não só porque veio por último, ou no final de uma era, mas sim por causa do caráter transcendental, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aos Hebreus 1, verso 3. O escritor de aos Hebreus mostra que Cristo não é somente o resplendor da glória de Deus, mas que ele tem a mesma natureza e o mesmo caráter do Pai. O termo grego para expressa imagem do seu ser é caráter, que dá uma ideia de um carimbo, uma gravação indelével. Jesus Cristo era ao mesmo tempo o Filho do homem e o Filho de Deus. Ponto de número 3, a pessoa de Deus Pai. Atributos incomunicáveis do Pai. O profeta Oséias escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Oséias 6, verso 3. Um método de estudo que nos ajuda a conhecer a Deus consiste em fazer uma relação dos atributos divinos para estudá-los. Os atributos incomunicáveis do Pai sugerem que Deus possui uma natureza que está acima de toda a criação. Os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem exclusivamente à natureza divina e não podem ser compartilhados com as suas criaturas. Por exemplo, a autoexistência, ou seja, Deus existe por si mesmo, sem depender de qualquer ser ou causa externa. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14. Segundo, a eternidade. Deus habita na eternidade, ele está fora das limitações do tempo, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Isaías 57:15. Terceiro, imutabilidade. Deus não muda em sua essência, natureza, vontade e caráter. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Quarto, a onipotência. Deus é todo-poderoso. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus todo-poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, verso 1. Quinto, a onisciência. Deus conhece todas as coisas. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Salmo 139, versos de 2 a 4. Sexto, onipresença. Deus está presente em toda parte ao mesmo tempo. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Salmo 139, versos de 8 a 10.
atributos comunicáveis do Pai. Estes atributos comunicáveis são os atributos que, embora pertençam de forma plena e perfeita à essência divina, também podem estar refletidos no ser humano de uma forma limitada. Primeiro, santidade. Deus é santo, mas ele chama seus filhos para viver em santidade. Porquanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo, 1 Pedro 1,16. O amor. O Deus de amor nos chama para vivermos na plenitude do amor de Cristo, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aos Efésios capítulo 3, 17 e 19. Fidelidade. Deus é fiel. Esse atributo comunicável deve ser cultivado pelos filhos de Deus. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo, 2 Timóteo 2,13. A bondade. Deus é bom por natureza. Os salvos são chamados a praticar a bondade como fruto do Espírito, porque o Senhor é bom e eterno na sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Salmo 100, verso 5. Os nomes que revelam o Pai. O estudo sobre os nomes de Deus na Bíblia nos ajuda a compreender um pouco mais sobre o seu caráter, atributos e relação com o mundo e com o seu povo. Os seguintes nomes de Deus são os mais comuns que encontramos nas Escrituras. Primeiro, Elohim, Gênesis 1:1, nome plural que expressa a grandeza, a soberania e o poder de Deus como Criador. Aparece cerca de 2.500 vezes na Bíblia. El Shaddai, Gênesis 17:1, é o Deus Todo-Poderoso. Adonai, Salmo 8, verso 1, Senhor, é o equivalente a Kyrios no grego. O tetragrama, YHWH, esse é o nome impronunciável de Deus que aparece pela primeira vez em Gênesis 2:4 e foi transliterado para Jeová, Yahvé ou Javé, e é traduzido como Senhor com letras grifadas, letras maiúsculas, que aparece cerca de 6.855 vezes em nossas Bíblias de versões brasileiras. Portanto, o tetragrama é o nome que mais aparece, é o nome mais aplicado a Deus, e ele está intimamente ligado ao verbo ser em seus três tempos, ou seja, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. É um grande e precioso nome nas Escrituras que deve ser observado com toda atenção. Vamos para a conclusão de nossa lição. Vimos no ensino de hoje que Deus, o Pai, é o verdadeiro Deus. Foi revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. A essência da vida eterna depende do seu conhecimento. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, João 17, verso 3. Assim como Deus Pai, o Deus Filho, também é reconhecido como o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como lemos, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, 1 João 5:20. As três pessoas da Trindade estão ativamente empenhadas no plano da salvação e na edificação dos salvos, conforme escreveu Paulo. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, de 3 a 6. Deus nos abençoe e nos guarde. Estaremos orando neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Oremos. Eterno Deus e Pai,
Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, nos curvamos diante de Ti em reverência, em adoração, em gratidão, pela Tua palavra viva e poderosa que está penetrando em nossos corações e nossas mentes, transformando nossas vidas e nos moldando segundo a Tua perfeita e santa vontade. Senhor, eu oro por todos meus irmãos que acabaram de ouvir a Tua palavra, que todos eles sejam tocados por Deus e cheios do Espírito Santo. Abençoe, Senhor, que todas as nossas famílias, nossas igrejas, nossas crianças, nossos idosos sejam protegidos e guardados debaixo da mão poderosa do Senhor. É isso que nós oramos hoje e sempre em nome de Jesus. E todos digam amém e amém.